E estamos começando mais um Giverscast. Gente, hoje é um Giverscast diferente, né? Há um tempo atrás, quando eu iniciei esse projeto, foi com um objetivo, e todos os Giverscast, cada episódio o objetivo é levar informação para o empresariado, é conversar com profissionais de alta performance que você nasceu para dar certo, que você tem a chance de empreender, de fazer mais e melhor, como também levar viés aqui de marketing, de venda. E hoje é um episódio especial porque ao longo de um tempo de praticamente um ano, nós somamos 40 episódios aqui no nosso canal do YouTube e é uma alegria enorme o quanto o nosso conteúdo aqui evoluiu, quantas pessoas passaram por aqui para conversar conosco e o nosso compromisso é cada dia entregar mais para o empresário. É levar informação com que ele possa crescer, que ele possa gerar mais emprego, que ele possa lucrar mais, ter mais dinheiro no caixa, prosperar na vida dele, na vida das pessoas em volta dele. Por isso, o marketing, network, vendas, aqui é algo que realmente alimenta o nosso podcast a cada episódio. E é uma alegria imensa compartilhar 40 episódios com vocês. E hoje, gente, justamente por ser um episódio diferente, comemorativo, né? Diferente mais para mim, né? Mas a gente se preocupou em trazer qualidade, ainda mais qualidade aqui no nosso episódio de hoje para que a gente pudesse contribuir com o empresariado de Foz do Iguaçu, de região. E para isso eu trouxe um colega de BNI lá de Cascavel, da equipe Acton, Juliano Pouzonoff. Tudo bem, Juliano? Como é que você está? Tudo ótimo, Cristiano. Agradeço aí o convite, né? E estou muito feliz aqui estar hoje aqui contigo. A satisfação é toda nossa, amigo. O Juliano, gente, ele vai falar dele daqui a pouco, mas ele é o cara que realmente descarrega um caminhão de dinheiro na tua empresa, se for o caso. E não é brincadeira. Ele pode contribuir muito. E eu tenho somado algumas ideias aqui. O Juliano tem entrado cada vez mais nos projetos que a RP Comunicação tem, onde que a gente quer levar, se possível, o marketing para sua empresa sem custo. Isso mesmo, o marketing para sua empresa sem custo para você, porque essa conta você já pagou faz hora, né, Juliano? Exatamente. Juliano, fala um pouquinho para nós, você que é contador há mais de 20 anos, né? Trabalhando no setor contábil, fiscal e controladoria, auditoria tributária. Como que você chegou nesse... Por que você decidiu a contabilidade e essa área tributária? Perfeito. Mês que vem vai completar 21 anos, né? Então, vou ter que até atualizar essa informação. A parte contábil, ela surgiu na minha vida, né? Desde o meu primeiro emprego, né? Então, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, fui menor aprendiz bancário, né? E os meus colegas de trabalho, a grande maioria, ou era economistas, ou era administradores, ou era contadores, ou era engenheiro agrônomos, né? Então, eu acabei optando, né, pela contabilidade. A minha mãe é contadora, meu tio é contador, tem um grande escritório lá em Curitiba. E acho que está no sangue da família, né? Meu pai é professor de matemática, então os números ali, por mais que ciências contábeis não seja uma ciência exata, né? É uma ciência social, muita gente confunde isso. Pensa assim, gosta de número, vai ser contador. E não é bem assim. Na verdade, ciências contábeis está muito mais ligado ao relacionamento com as pessoas, né? Isso. Social. Que legal. Gente, o Juliano me mandou aqui algumas informações dele e realmente o currículo desse rapaz aqui que fala com a gente hoje é impressionante. Eu acho que a base de tudo, antes de qualquer profissional, acho que a estrutura de casa, família, ela é essencial para qualquer um. E você é casado, né, Juliano? Sim, casado. Com a Laís. Com a Laís. Tem um bebezinho, o Henrique, de 10 meses. Exatamente. Né? A alegria de casa. É muito bom, né, cara? Sim. Quando a gente tem uma criança pequena em casa, a gente realmente se realiza. O trabalho da gente é tão árduo, a gente se doa tanto porque a gente ama o que faz. Sim. Só que chegar em casa e receber aquele sorrisinho, um abraço, beijo, né, com o filho, com a família, realmente... Ele que me motiva
tudo, sabe? Então, Que bacana. muito legal. E dentro desse currículo do Juliano, ele passou aqui para mim, ele foi auditor independente por 7 anos, onde auditava o total de 14 Unimedes na região Sim. nacional. Como que era? Exatamente, nacional, né? Então, foi um período muito importante, né, para minha carreira, né? Se tornar auditor independente é quase um dos níveis mais altos, né, dentro da contabilidade. Então, eu tive a oportunidade, né, através da CSS Auditores, que eu era sócio na época, a visitar e poder contribuir com mais de 40 empresas nesse período, né? Bacana. Principalmente Unimedes. Então, eu auditava todas as Unimedes do estado do Mato Grosso, Unimed Cuiabá, Rondonópolis, Cáceres, entre outras, né? E também aqui da nossa região, né? Então, Unimed Medianeira, Unimed Pato Branco, Unimed Cianorte, Paranavaí, Palotina, entre outros, eram todos nossos clientes, né? Além de várias outras cooperativas do agro, Sim. né? As maiores cooperativas da América Latina, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar e de contribuir, né? Como a Cevale, né? Como a LAR. Então, a Cevale hoje ela é a segunda maior cooperativa da América Latina. A LAR está entre também as 5 maiores também, né? Então, nós, além dessas, Copacol, Frimeza, Primato. Caramba. E outras, né? Aqui se somam mais de 100 mil empregos diretos que essas empresas geram, né? E na época era um total de mais de 30 bilhões de reais que você auditava, né? Exatamente. Esse é o peso da responsabilidade técnica, né, que nós tínhamos, né? Então, uma decisão, uma orientação equivocada poderia ter impacto significativo em milhares de famílias, né? Sem dúvidas. Hoje, sócio proprietário da Suíte Paraná, né? Fundador da AGECOM. A AGECOM é uma cooperativa, como que é? A GECOP. A GECOP. Isso, é uma cooperativa de trabalho, né, e consultoria. É a primeira cooperativa de trabalho e consultoria do Paraná e é a única em atuação no Brasil hoje. Caramba. Além disso, também faz parte da comissão da Câmara Tributária, membro do núcleo de consultores da SIC de Cascavel. Sim. E fundador da equipe BNI Acton também de Cascavel. Exato. E diretor consultor da equipe BNI Springer. Exatamente. Rapaz, esse cara não tem agenda. Até me perguntam, brincam comigo, né? Juliano, mas que horas você trabalha? Porque eu vejo você no evento, eu vejo você dando palestra, eu vejo você participando, atuando e assim por diante. E que horas você trabalha, né? Mas muitas pessoas não sabem, né? Hoje nós temos uma equipe de mais de 12 colaboradores. Para quê? Para conseguir entregar um trabalho de excelência para os nossos clientes, né? Todos com mais de 10 ou 15 anos de experiência. Caramba. Né? Sem isso, eu não consigo ter um produto de excelência, de qualidade. Juliano, explica para nós, porque assim, tem empresários que ainda não entendeu a restituição tributária. A grosso modo, ou de uma maneira bem objetiva, o que é? O que é? Como que você consegue contribuir hoje com as empresas? Perfeito. A recuperação tributária, ela é cíclica, né? Então, o empresário tem que entender que ela é cíclica. Então, como que ela funciona? O empresário vai fazer as apurações dos impostos, seja impostos mensais, trimestrais, anuais e assim por diante, e, consequentemente, os recolhimentos, né, para a Receita Federal, INSS e Prefeitura. Então, o que a consultoria focada nisso vai fazer, né? Vai analisar tudo que foi pago nos últimos 5 anos e verificar se existe ou não a oportunidade de parte desses valores que foram pagos retornar para o fluxo de caixa da empresa, né? Então, assim, milagres não existem, tá? Mas o que é de direito do contribuinte, nós apresentamos, né? Isso acontece com muita frequência, né? A
a gente chama de janelas de oportunidades, né? Então, muda a legislação, muda o entendimento do STJ, do STF, uma decisão do CARF, que é um órgão da Receita Federal, uma resolução normativa da própria Receita, que acaba gerando esse benefício, né? Exemplos, para ficar assim mais didático e fácil de entender. O CARF, há um tempo atrás, decidiu que despesas com brindes, né? Caneta, régua, lápis, boné, o que for, brinde. Confecciono um brinde e dou para o meu cliente, para o meu fornecedor, etc. Passou a ser dedutível do imposto de renda e contribuição social. O que isso significa? Que dali em diante ele pode fazer esse ajuste para diminuir a carga tributária e abriu a oportunidade de retroagir 5 anos para trás, né? Então, essa é a nossa especialidade. Por quê? A grande maioria dos escritórios de contabilidade, ele faz o dia a dia conforme a legislação vigente. Não é que o contador faz errado, entendeu? Uhum. É que foi uma mudança dali em diante que gerou essa possibilidade e esse recurso acaba voltando para o caixa da empresa, seja através de restituição ou compensação, né? Uhum. Então, assim, qual que é a diferença de um e de outro? A restituição, fazemos o pedido para receita, apuramos o número, apresentamos para o empresário dá o ok, fazemos o pedido para a Receita deposita o valor integral na conta do cliente, na conta CNPJ do cliente, corrigido Selic por todo o período, desde a data do pedido. Corrigido Selic. Corrigido Selic. Então, falando em 5 anos de restituição, então vamos imaginar um empresário que tinha 10 mil lá para receber de crédito, né, lá em 2019, né, que a partir de maio de 2019 ainda dá para recuperar, o restante prescreveu, né? Então, dá uma correção muito significativa. Realmente. Você pega a Selic por todo esse período, Selic alta, né? Sim. Como nós estamos vivendo hoje. E a outra possibilidade também, quando identificamos o crédito, é a compensação. O que seria isso? Nós constituímos esse crédito, né? E compensamos nos próximos recolhimentos, né? Então, o empresário pagou 30 mil de INSS todo mês. Constituímos 100 mil de crédito, vai utilizando aquele saldo até zerar. Né? Bacana. E assim, a recuperação ou restituição, ela não chama a atenção da Receita Federal, essa movimentação estranha acontecendo dos empresários. De repente, isso daí não faz com que aquela empresa caia na malha fina, alguma coisa assim? Hoje, esse é o maior medo dos empresários, né? Quando fala nesse assunto, toca nesse assunto, já surge esse medo, né? Que acaba sendo um mito, tá? É um mito, né? Acredito que há 20 e poucos anos atrás, existia-se sim algo nesse sentido, né? Por que existia? Era tudo manual, era nota de talão, né? O fiscal tinha que ir até o estabelecimento para fazer as verificações, a auditoria, etc. e tal, a fiscalização, né? Bem dizendo. E hoje não, hoje é tudo eletrônico, hoje a Receita Federal, a estadual, né, até a grande maioria das prefeituras, que hoje são todas eletrônicas, digitais, ela tem isso em tempo real. Bacana. Né? Então, esse medo não existe, desde que vou pleitear o que é de direito. Né? Sua empresa tem 5 mil reais, tem 10 mil reais, tem 1 milhão de crédito. É direito da sua empresa? Então, você não vai ter risco algum. Não tem do que a Receita questionar, né? Então, falando em estatística, né? Nós temos mais de 250 clientes no país, de diversos segmentos, desde transportadora, rede de supermercados, rede de farmácia, cooperativas, entre outros. Agroindústrias no geral. Nenhum dos clientes teve problema com a Receita e nem vai ter. Por quê? Pleiteamos o que é de direito. Então, a Receita analisa, né, o nosso pedido, analiticamente, nós fornecemos toda a memória de cálculo e ela faz o deferimento integral do pedido. Né? Então, esse medo assim, não existe. Hoje, o empresário ele corre risco muito mais
fazendo um Pix, tá? Fazendo um Pix em que situação, por exemplo? Eu tenho 1, 2 empresas, ou eu tenho uma empresa, minha esposa tem outra, meu filho tem outra. Está precisando de caixa lá, por qualquer motivo. Faço um... Vou fazer um Pix aqui para ajudar, está precisando pagar as contas lá, 100, 200, 300 mil, fiz. E não registra em lugar nenhum. Você até pode, né, fazer o que a gente chama isso de empréstimo mútuo, né? Eu posso emprestar da empresa A para minha empresa B ou para algum amigo, etc. e tal, desde que eu reconheça a saída, ele reconheça a entrada e eu faço o recolhimento do IOF, a operação financeira, né, o imposto sobre a operação financeira dessa movimentação. Feito isso, é o que a Receita Federal quer. É o que eles querem. Receber o que é de direito dela, conforme a legislação vigente, etc. e tal. Então, hoje, o empresário está sendo pego, caindo na malha fina, né, que nem você comentou, por Pix. E não tem nada a ver com recuperação tributária, nada disso. Mas caso a empresa ela tem alguma operação sem lastro ou não contabilizada, né? Sim. E aí ela quer fazer o levantamento com a Switch, né? Gera algum risco para ela dentro dessa questão? Essa questão que às vezes não é contabilizada é o que a gente chama às vezes de 99, comprou sem nota ou por fora, etc. e tal. Primeiro, caso isso ocorra em alguma empresa, isso não vai fazer parte do nosso escopo de trabalho, né? Então, se tem essa operação ou não tem, nós não precisamos tomar conhecimento disso, né? Apesar que o primeiro passo, nós assinamos um termo de confidencialidade, né? Isso com todos os clientes, é padrão nosso, né? Mas isso não vem trazer risco nenhum. Por quê? Vamos imaginar, comprei sem nota ou vendi sem nota, isso já não gerou crédito em lugar nenhum. Se não gerou crédito, não tem tributos, né? Não tem tributos, não tem o que a pessoa se preocupar, né? Às vezes ele pensa assim, não, se eu fizer, vão começar a me perseguir, vão começar a olhar as minhas contas. Na verdade, a Receita Federal já tem tudo isso. Tem tudo isso, né? Aquele medo velado que não precisa nem ter. Os caras já sabem de tudo. Já sabem, né? Já sabem. Quanto você movimenta, se tá legal ou se não tá, eles já sabem, né? A questão aqui é outra. Trazer um benefício que você muitas vezes tem por direito. Exatamente. Né? E que você, com medo de outras coisas que não tem nada a ver, te atrapalha a recolher, né? Ontem mesmo eu estava conversando com um empresário, né, de Cascavel do segmento de gás, e ele falou, Juliano, mas por que eu tenho crédito, né? Eu vendo gás, vendo água mineral e etc, alguns outros produtos, por que eu tenho crédito? E eu fui explicar para ele. Ele trabalha 25 anos nesse segmento e desconhecia o motivo, né? Eu expliquei que a Receita Federal foi muito inteligente. O que ela fez? Ao invés dela fiscalizar todos os pontos de venda de gás no país, imagina, todos os pontos de venda no gás. Só aqui em Foz deve ter... Nossa, muitos. Né? Mercados também comercializam gás, etc. e tal. Então, ela criou o PIS e COFINS monofásico. O que significa isso? Ao invés de ela fiscalizar todos os pontos de venda, fiscaliza só o fabricante. Então, o fabricante, ele já embute no preço esse PIS e COFINS monofásico, independente para quem ele vender, né? Então, se eu sou um comerciante que vendo gás, independente de quem eu comprar, já pagou o PIS e COFINS até o consumidor final. Não é só a primeira operação. E aí o empresário, ele paga novamente. Paga novamente. Ele paga novamente por quê? A grande maioria está no Simples Nacional, né? Então, hoje nós temos 3 regimes tributários, né? Simples Nacional, que pode ser dividido em MEI também, faz parte do mesmo grupo, e quem não é MEI é só Simples Nacional mesmo. Presumido e real, né? Então, tanto o Simples quanto o presumido é um percentual sobre o faturamento, né? E o real é sobre o lucro. Então, vamos pegar esses dois primeiros, sobre o faturamento. Simples Nacional, que é o mais comum, né? Se você está pagando imposto no momento da compra do seu produto que você está comercializando e depois você vai pagar sobre a venda,
você pagou 2 vezes. Você pagou no momento da compra e na venda. Então, qual que é a nossa expertise? Identificar quais produtos que você pagou o imposto na compra e pleitear esse montante de volta para o seu caixa, né? Por quê? O sobre-a-saída é a legislação vigente, é o que determina a apuração do Simples Nacional, não tem o que fazer. Então, ele vai continuar o mesmo procedimento que ele faz com o contador dele, com o escritório dele, não vai mudar nada, entendeu? Só vai trazer esse benefício. Esse benefício. Bom, eu sei que foge um pouco, mas muitas empresas, provavelmente do Simples, não tem tanto a recolher quanto as de lucro real e presumido. Quando é interessante ele mudar essa modalidade? Mudar de regime, né? Mudar de regime. Acho que antes de falar de mudar de regime, né, existem sim as possibilidades de quem está no Simples também fazer essa recuperação, tá? Claro, são atividades específicas, né? Então, todo segmento de alimentos, todo segmento de bebidas, tá? A parte de peças automotivas, a parte de produtos de higiene e limpeza, pet shop, farmácias, né? Eu fiz recentemente de algumas agropecuárias, tá? Uma agropecuária ali de Beltrão que só vende equipamentos para aviário, tá? Foi mais de R$43 mil, uma empresa com 5 colaboradores, né? Simples Nacional. Revenda de gás, revenda de extintores, tá? Então, tem muita oportunidade. Revenda de baterias e assim por diante. Então, nesses nichos específicos, é possível fazer a recuperação. Interessante. Mesmo, não tem funcionário nenhum, é só eu e minha esposa que trabalham, somente eu. Ainda assim... Ainda assim, ele tem crédito. Legal. Claro que os valores são menores, né? Estamos falando aí entre... R$1.000 a R$200 mil, né? Eu já tive, por exemplo, uma farmácia familiar, aproximadamente 8 colaboradores, tá? R$108 mil. Aí que entra aquela questão que eu falei para você, amigo empresário, que é o marketing já pago o ano inteiro para você. Imagina ali a tua empresa conseguir R$200 mil de restituição. Você paga aqui, vou te dar mais ou menos uns R$50 mil aí para o marketing do ano, com tráfego pago, com tudo, e ainda você sobra um dinheiro para você levar a esposa para Maldivas. Excelente. Excelente. Tá bom, o que mais? Exatamente. Né? Então, e em qual situação, então, que compensa mudar de regime ou fazer um estudo, né? A gente chama isso de planejamento tributário, né? Hoje, o Simples Nacional são 6 faixas de contribuição, né? Quanto maior o faturamento, mais você acaba recolhendo de impostos, né? Esse recolhimento, Juliano, antes ainda de você me falar quando que é o momento oportuno do empresário mudar a modalidade, ele faz levantamento dos últimos 5 anos ou mais. Ele consegue fazer mais que 5 anos? Ótima pergunta, tá? Até foi uma dúvida também de um cliente meu. Só a Receita Federal, ela pode questionar os seus últimos 5 anos. Entendi. Seja na pessoa física ou jurídica, né? Sua declaração lá de 2019, se ela quiser questionar, ela consegue hoje. Da mesma forma, você pode questionar ela também somente os últimos 5 anos, tá? Então... É interessante as empresas se policiarem a cada 5 anos fazer um levantamento. Não? Não, porque 5 anos demora muito, né? Esperar 5 anos, a legislação nossa muda muito. São, em média, 52 alterações diárias. Então, assim, o que eu oriento, recomendo o empresário a fazer? No mínimo, uma vez por ano ou a cada 6 meses. Olha, tá? que bacana. Ou a cada 6 meses. Por quê? Vamos imaginar... O nosso diagnóstico é gratuito. Conseguimos dar um feedback com um número exato em até 48 horas. De quanto que a pessoa tem para restituir? De quanto ela tem para... Isso daí é uma consultoria que vocês fazem sem... Desembolso zero, honorário só no êxito, né? Então, vou dar o exemplo da farmácia de 108 mil. Nós entramos em contato, apresentamos para o empresário, ele decidiu dar sequência, fizemos o termo de confidencialidade, ele assinou o termo...
enviou os documentos no mesmo dia. Em 48 horas, nós falamos, você tem 108 mil. Ele viu, mostrou para o contador dele, até oriento, né? Olha, entrega o nosso parecer para o seu contador, chama ele junto na apresentação, nós fazemos a entrega técnica, tiramos todas as dúvidas técnicas, chama o advogado também, o consultor, a diretoria, quem a melhor for capacitado para estar lá, né? Por quê? Qualquer objeção a gente já esclarece ali. A diretoria vai tomar a decisão pela continuidade ou não. Nesse caso, optou pela continuidade. E nós fizemos o pedido em 29 dias, 108 mil reais na conta dele. Caramba, cara. Quando caiu, ele me ligou, era umas 8h30 da manhã. Né? Ele já tinha aberto a farmácia, foi mexer lá o financeiro, abriu o extrato. Um susto de 100 mil reais na conta. 108 mil, ele me ligou na hora, falou, Juliano, me passa o seu Pix. Eu falei, não, calma. Nós vamos emitir nota fiscal, né? Nós trabalhamos 100%, tudo. Então, é assim que funciona na prática, tá? Que bacana. Então, caiu 108 mil, 5 dias ele fica trabalhando esse dinheiro. Juliano, sabe o que eu fico pensando? Quantas empresas fez financiamento no período da pandemia? Sim. E se endividou? Sim. Você pegou lá, às vezes, 50, 80 mil reais para conseguir cumprir com a folha de pagamento, com os fornecedores e tudo mais. E nem passou pela cabeça essa possibilidade de ter uma restituição tributária. Exato. Por isso, gente, que eu falo que hoje esse episódio aqui ele realmente é muito importante. Então, antes que eu já peça, você já pode, por favor, compartilhar com o maior número de empresários que você conhece, porque essa sim é informação de utilidade pública. Você que é empresário, você que tem um amigo empresário, independente da modalidade que ele opera, se é pelo simples, se é pelo lucro real ou presumido, como o Juliano mesmo colocou aqui para nós, são vários exemplos que você não precisa nem ter funcionário e pode ter direito de ter essa restituição, né? Sim. E eu digo mais ainda, o que precisa para fazer esse levantamento, Juliano? Perfeito. O que você precisa da pessoa? Então, assim, quem estiver nos assistindo, o empresário, o diretor, o gestor que estiver nos assistindo, né, ou o próprio colaborador da empresa também, nos procure, porque nós conseguimos, pelo nome da empresa ou pelo CNPJ, né, fazer uma consulta prévia. Então, eu já consigo falar assim para você, Cristiano, ou para quem nos procurar. O seu CNPJ se aplica ou não se aplica por tal e tal motivo. Então, a gente já sabe que atividades dão crédito, quais não. Tem empresas que, por exemplo, não têm direito a crédito. Exemplo, uma empresa que está no Simples Nacional e ela só presta serviço. Só prestadora de serviço, emite só nota de serviço. Essa não se enquadra. A RP Comunicação é uma que está aqui só para te ajudar. Ela não consegue ser ajudada. Ela não se enquadra hoje no momento, tá? No momento, porque a legislação não permite, né? Então, é só entrar em contato com a gente pelo CNPJ, dá para saber se é viável ou não, tá? Que documentos que precisam hoje? Depende, a modalidade muda um pouco a relação de documentos, mas o primeiro passo é contrato social ou a última alteração do contrato social. Para quê? Para nós confeccionarmos o termo de confidencialidade. Esse é o primeiro passo para todas as empresas, né? Desde o pequeno, médio ou grande. E depois é uma documentação específica dependendo da atividade da empresa, né? Então, se é uma atividade na parte de combustíveis, nós vamos pedir XML. XML é a nota fiscal eletrônica, mais conhecida como DANF, etc. e tal, né? Nós vamos pedir esses arquivos digitais. Todos os arquivos digitais que nós pedimos, a documentação necessária, ela é toda eletrônica. Meu cliente leva de 10 a, no máximo, 40 minutos para separar todos os documentos, tá? Então, 40 minutos, até eu dou uma palestra na associação comercial, chamada 500 mil reais em 40 minutos. Olha só. Né? Por quê? É o tempo máximo. Eu já tive clientes que, em 15 minutos, anexou tudo, mandou por e-mail e fizemos a devolutiva. Tem gente que fica batendo a cabeça aí, eu vou montar um curso online para ganhar 500 mil em uma semana. Tá bom,
Não, pode ser. Eu ajudo até a gravar e lançar. Só que isso daqui é 40 minutos, gente. É bem mais rápido. 40 minutos, né? E muitos empresários falam assim, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, às vezes, para nos receber, ou para tomar um café, ou para fazer uma reunião online, por Meet. E eu falo, eu preciso, no máximo, de 10 a 15 minutos, que pode trazer $500 mil ou mais, né, para a grande maioria dos casos hoje, né? Então, nós fizemos um estudo de geomarketing. Só em Curitiba, são mais de 3 bilhões de crédito que os empresários de Curitiba, não estou nem falando região metropolitana, têm direito e não sabem, né? Em Cascavel, são em torno de 38 mil CNPJs, Cascavel. A grande maioria é MEI, Simples, etc. e tal. Desses 38 mil, aproximadamente 10 mil seriam um potencial cliente, né? Ou seja, são empresas que têm crédito e está lá, parado. Então, imagina, 10 mil empresas colocando recurso, fazendo girar esse montante, né? Que nem você falou, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, etc. e tal. E às vezes é a grana que o empresário precisa hoje para viver o que ele quer viver, investindo na empresa dele. Pô, eu vou te dar um exemplo aqui, né? A gente, claro, não se aplica dentro da nossa modalidade, mas se tivesse, de repente, algum produto, talvez sim, né? Se eu colocasse hoje mais 2 câmeras, que nos custariam média aí de R$40 mil, eu conseguiria dar um upgrade mensal de, no mínimo, mais uns R$20 mil de renda para a empresa, né? Sim. Então, qual que é a tua dor? Se chegasse aí para você hoje 20, 30, 50 mil reais, no que você aplicaria? Como que você faria para esse dinheiro trabalhar novamente para você, né? E a gente está falando de uma quantidade que, para algumas empresas, é mega possível, né, Juliano? Exatamente. 30, 40, 50 mil reais é mega possível para algumas empresas. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, restaurante de sushi, mais de 30 mil. Uma pizzaria, 18 mil reais, né? Então, o nosso cliente, ele está muito mais próximo, sabe? Né? Pode ser o restaurante da esquina, pode ser o mercadinho de bairro, né? Mercados de bairro. Vou dar 2 exemplos. Um foi 80 mil reais lá em Cascavel, e o outro, que fica na região norte ali, 220 mil. Né? O mercadinho de bairro é em torno de 19 colaboradores, tá? Não é... Falando em mercado, não é nada muito grande, né? Em termos de mercado. Então, é direito do contribuinte. Entendi. Né? Se quiser. Tá, Juliano, me chegou uma oportunidade, vamos lá, eu conheci uma pessoa também que trabalhava aí com essa parte tributária, me orientou de alguma forma e eu contratei os serviços dele. Ainda assim, eu posso realizar um levantamento com você? Perfeito. O que eu recomendo, né? Muitas empresas já têm uma assessoria, já tem um consultor, uma consultoria, já tem um escritório de advocacia contratado ali para auxiliar no dia a dia da empresa ou situações pontuais. Então, o que eu falo para o empresário? Nós fazemos um diagnóstico avaliando todas as oportunidades. Hoje são mais de 8 oportunidades diferentes que podem ser aplicáveis para um único CNPJ, né? Desde taxas de importação, PIS e COFINS sobre essencialidade, verbas indenizatórias, entre outros, né? Então, às vezes, numa conversa com o empresário, ele fala assim, não, já tem aqui um consultor que já está fazendo. Eu pergunto, o que está sendo feito? A grande maioria, 99% dos casos, não sabe nem responder essa primeira pergunta. Então, o que eu falo para ele? Eu peço a oportunidade de conhecer nosso trabalho, já que é desembolso zero, atuamos só no êxito, de fazer um levantamento e apresentar somente oportunidades novas. E o que significa isso? O que ele está fazendo com o contador dele, com o consultor dele, com a assessoria dele, continua fazendo, eu até oriento dessa forma, né? Então, a nossa proposta, a gente tem entrado em grandes grupos, em grandes empresas, dessa forma, apresentando novidades,
apresentando algo novo, algo que não está sendo feito e que pode impactar o caixa dele em menos de 60 dias. Sim. Tem alguns empresários e alguns advogados que se limitam a PIS/COFINS, né? Exato. Então, assim, é o que se fala mais, né? Então, isso quer dizer que eu tenho mais oportunidades dentro da minha empresa, né? Que não é apenas isso daí. Tem várias outras coisas, como você mesmo citou, que eu posso estar usando como artifício para ter essa restituição e tá enchendo um pouquinho mais a minha cestinha ali, né? Exatamente. Eu recebi um parecer tributário de outra empresa, onde apresentava que não havia oportunidade de crédito. É necessário realizar um levantamento novo para ver? Olha, isso é muito interessante, até já aconteceu umas 3 vezes, tá? Empresas grandes, no caso era uma cooperativa grande, né? Do agro, e ela tinha esse parecer, até a diretoria me forneceu, falou, não, Juliano, tá aqui, não temos tal parecer, de uma empresa renomada até. Entretanto, que nem você falou, ela era especialista em PIS e COFINS, né? A outra consultoria que estava lá, especialista em ICMS. Nós, da SUT Paraná, englobamos todos os impostos, até ITBI, tá? Depois eu tenho que te falar mais detalhes sobre ITBI também. Então, eu pedi a oportunidade para o presidente, falei, posso revisar os números aqui? Na pior das hipóteses, você vai ter um outro parecer validando o anterior. Realmente não tem mais nada de crédito. E eu identifiquei 1.700.000. Uau! 1.700.000 que a outra consultoria não viu, né? E estava passando uma informação equivocada para a diretoria e eles acabaram colocando isso no caixa, né? Tanto que essa empresa, posteriormente, depois, ela construiu uma fábrica de ração. Parte do recurso veio ali da recuperação tributária. Que bacana. Realmente, são oportunidades que a SUIT consegue enxergar, que muitas é um pouquinho além do alcance, né? Porque o que é óbvio, todo mundo vai olhar. Eu vou olhar PIS, COFINS, talvez um INSS aqui, alguma coisa. Mas eu não vou olhar várias outras coisas. Então, vocês têm realmente um raio-x muito preciso, né? E é muito dinâmico também, porque, por exemplo, dia 14/3 agora, 14 de março, o STJ decidiu que a contribuição do Sistema S, que anteriormente a legislação limitava 20 salários mínimos, passou a ser sobre o valor total da folha de pagamento. O que significa isso? Era uma oportunidade que eu apresentava para os meus clientes até então e que não é possível mais a partir daquela data. Então, é uma oportunidade que caiu. Então, a empresa que recuperou até um dia antes, ok, tudo certo, a Receita não tem o que falar nada. Dali em diante não pode mais, tá? Então, para você ver como que é dinâmico o negócio, né? Então, tem muitas mudanças. Você falou para nós aí que um cliente teve um retorno, né, em 28 dias. Esse é o tempo máximo? Esse é o tempo mínimo aí que demora? Perfeito. Vamos falar primeiro de Simples Nacional, tá? Simples, que é o mais comum. Simples Nacional, todos os nossos pedidos foi em torno de 28 dias a no máximo 60. Não passa disso e não pode passar disso, tá? Eu tive um caso de uma indústria de alimentos, né? Que falou assim, não, meu contador já fez o pedido para mim. Falou o número lá, X mil reais. E eu falei, quanto tempo faz isso? 90 dias. Eu falei, não, então alguma coisa está errada. Certifica-se a 90 dias. Daí a empresária foi, né? A empresária olhou lá, não, passou 90 e poucos dias. Eu falei, não, tem coisa errada. Se o retorno não veio em menos de 60 dias, alguma coisa foi feita errada. Você acredita que eu não tinha nem feito o pedido? Nossa Senhora. E daí, para surpresa dela, nós refizemos, né, esse trabalho, deu um número muito maior, deu 3 vezes o número que apresentaram para ela e em menos de 30 dias na conta dela.
né? Tanto que tem o depoimento dessa empresária em vídeo, né? No nosso site, no nosso Instagram, nosso LinkedIn, todas as mídias sociais, né? Tem o depoimento não só dela, mas também de outros clientes, relatando aí o trabalho que foi feito, a satisfação, como que foi. Que bacana. Você disse que não tem nenhum custo para fazer esse levantamento com vocês, né? Tá bom, mas você fez esse levantamento para mim, existe um compromisso de eu fechar também contigo? Ou é obrigatório eu fechar depois do levantamento? Eu tenho esse pré-contrato? Como que funciona? O nosso termo de confidencialidade, ele é bem claro, né? Como nós não cobramos nenhum valor inicial para o levantamento, e nós temos um custo fixo para cada tipo de trabalho, então, qual que é a contrapartida? Ele não pode utilizar o nosso parecer para fazer com uma outra empresa, né? É a única vedação. Não obriga ele a fazer a recuperação, não. A decisão é sempre do cliente, tá? Então, geralmente, quando é clientes, por exemplo, do lucro real, que eu apresento mais de uma oportunidade, exemplo, ICMS, PIS, COFINS, verbas indenizatórias, previdenciária e assim por diante. O cliente vai falar assim, não, Juliano, gostei do trabalho, pode fazer tudo. Ah, não, eu quero só o PIS e COFINS, quero só isso, quero só aquilo. Tudo decisão do cliente, tá? Não obrigamos nada, transparência total. Mas assim, eu aqui com o meu conhecimento que eu tenho em relação a tributário, eu não vejo por que você não restituir tudo que você tem por direito. Sim. Existe alguma indicação? Ó, acho que não mexe nisso daqui, não. Deixa isso aqui para juntar mais. Tem alguma coisa que impeça? Todos os nossos pareceres, nós fazemos uma classificação de risco, né? O que é essa classificação de risco? Vamos supor, antes dessa decisão do STJ relacionada ao Sistema S, quando eu apresentava isso para o cliente, falava assim, olha, isso daqui está em julgamento no STJ. Né? Então, ele tem um certo nível de risco, porque os ministros podem mudar o entendimento, que foi o que aconteceu. Tá? Ele estava caminhando a decisão favorável ao contribuinte e teve uma grande reversão, até mudança de entendimento do relator e etc. e tal. Então, nós destacamos isso. Olha, identifiquei aqui no geral 1 milhão, mas tem 20 mil aqui que está em questionamento por tal instância. Quer dar sequência mesmo assim? Você assume o risco ou nós podemos neutralizar 100% do risco? A minha consultoria neutraliza 100% do risco. Tá? De que forma? Nós temos a nossa operação hoje validada por 5 seguradoras, tá? Homologada por 5 seguradoras. Então, essas 5, ela emite uma apólice específica para o meu trabalho, vai o nome do cliente, o número do contrato, tudo. E por que isso neutraliza o risco? É uma apólice de vigência de 5 anos, que é o prazo máximo de questionamento da Receita, então cobre por todo o período, tá? E é uma apólice que ela cobre qualquer ônus que o cliente venha a ter. Nossa. Qualquer ônus, qualquer questionamento. Isso daí, ele soma muito ao que como a gente começou aqui, né? A nossa conversa. Que era em relação ao risco, né? Eu tenho algum risco de cair na malha fina, de repente, a Receita Federal querer cobrar algo que eu não estava preparado em pagar? Sim. Isso daí realmente protege tanto a sua operação e a operação que o cliente fecha com você, que não tem como ele não querer fazer esse levantamento. E um detalhe importante, que esse seguro, ele tem um custo, né, um opcional que nós damos para o cliente, ele custa de 1% a 3% da operação. Então, vamos imaginar, 100 mil reais vai custar no máximo 3 mil por 5 anos, tá? Então, não inviabiliza a operação. Então, o maior montante dos 100 mil vai ficar para quem? Para o cliente. Para ele. Para o cliente, né? Então, conseguimos neutralizar 100% do risco, tá? Muitos contadores, advogados acabam recomendando a diretoria
por essa opção, né? Principalmente quando é cooperativas, né? Porque nós temos o conselho de administração, conselho fiscal, a cada ano às vezes trocam, a cada 2 anos. Então, nós temos grandes clientes hoje, né? Várias Unimeds, várias cooperativas, várias indústrias e assim por diante, devido a esse diferencial, Entendi. né? Com o beneficiário, o cliente e não o meu escritório, né? Porque alguns concorrentes, às vezes, também oferecem seguro, mas não é uma seguradora de primeira linha. O beneficiário é o escritório dele, né? Então, assim, vamos imaginar, deu alguma coisa errada, ele aciona, cai o dinheiro no escritório dele, ele repassa. O meu, não. O cliente aciona, cai na conta dele. Estatisticamente, nesses 4 anos e meio, em torno aí de metade optou por seguro, metade não, né, dos meus clientes, mais de 250. Sabe quantos que precisou acionar o seguro? Quantos? Nenhum. Você tá brincando. E nem vai precisar. Nem vai precisar. Porque a nossa operação, a gente valida a cada minuto, sabe? Mudou uma coisa, atualizamos. Então, para você ver o nível de segurança, se você colocar o nosso nome no Google, né, Sult Paraná, temos mais de 44 comentários de clientes por todo o Brasil, clientes em Erechim, clientes em Tangará da Serra, todos eles elogiando, né, diversas empresas. Nenhuma reclamação no Reclame Aqui, nenhum processo. Né? É por isso, gente, que se você é cliente da RP Comunicação, provavelmente, em algum momento, eu tenha falado disso daí para você, porque são várias coisas que você pode fazer com esse dinheiro. Eu estava até comentando com um cliente que tem empresa de energia solar. Meu, levanta essa possibilidade para as empresas, para elas investirem em energia solar. Porque você consegue vender... você que não trabalha com... Você que trabalha com prestação de serviço, assim como eu. Você, infelizmente, não tem o direito de restituir. Mas você tem clientes que têm essa possibilidade. Oferece essa oportunidade para ele. Sim. Porque, com certeza, você também pode ser beneficiado. Ele pode fechar um contrato com você mais longevo, não é mesmo? Exato. Ô, Juliano, e digamos que nos processos judiciais em andamento, é possível efetuar a desistência desse processo e solicitar a compensação via administrativa? Perfeito. Isso já aconteceu com alguns clientes, né? Porque que acontece? A recuperação tributária, ela pode ser feita de 3 formas, né? Uma forma administrativa, através da restituição ou da compensação, tá? Ou via judicial. Qual que é a diferença dessas 3 formas? Via administrativa por compensação, eu já consigo utilizar agora, dia 20. Tá? Semana que vem já consegue utilizar, caso tenha algum crédito. E sucessivamente até acabar o saldo. Administrativo, restituição, daí eu vou fazer o pedido para a Receita, demora um pouco mais, né? Pode demorar um pouco mais e ela deposita o valor integral. É só questão de tempo a diferença dos 3, tá? E o último, judicial, tem levado aí em torno de 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, até 4 anos em média, tá? Depende muito da fila dentro da Receita Federal, que tem que analisar os processos, né? E processos judiciais também. Então, tem essa variação. Em ambos os casos, tudo corrigido Selic por todo o período. Então, o empresário tem que entender o seguinte, eu tenho 3 possibilidades. Posso pôr agora semana que vem, posso pôr daqui 1 ano ou daqui 4 anos. As 3 nós fazemos. A decisão é dele. É dele. Né? Por quê? O empresário tem que estar seguro, né, do que está sendo feito, do que vai ser feito e como vai ser feito. Né? Essa segurança que nós gostamos de apresentar para o nosso cliente. E quando se trata ali, quando eu faço opto pela compensação, isso daí vai gerar mais trabalho ou retrabalho para minha equipe interna para organizar tudo ali, para deixar tudo certo? Toda a parte operacional, após o aceite do cliente do trabalho, nós fazemos tudo para o cliente.
justamente para quê? Para que a equipe dele interna ou externa não tenha nenhum trabalho adicional. Então, por exemplo, se for algo previdenciário, existe o tal do e-social. Então, às vezes, tem que fazer algum ajuste, tem que informar dentro do e-social, tem que fazer alguma retificação. Nós que fazemos tudo, vamos entregar tudo pronto, né? Exemplo prático. Um cliente vai pagar uma guia de INSS, agora dia 20, R$100 mil. Ele mandou a guia para nós. O trabalho dele é esse, mandar a guia, o resto é tudo a nossa equipe que faz. Então, vamos fazer as PERDCOMPs. PERDCOMPs é o pedido de restituição na Receita Federal, lá no ECAC. Então, tem rastreabilidade, responsabilidade técnica é nossa. O contador, se ele quiser entrar lá no ECAC, ele vai ver o nosso nome lá como um responsável técnico. Então, não mistura o que uma outra consultoria fez, tá? Não vira uma salada de fruta para falar assim, não, isso aqui foi vocês que fizeram, isso aqui foi fulano que fez. Não, tá tudo registrado lá. Né? Então, tem essa segurança extra. E vamos devolver para o cliente a guia atualizada, já compensada, ou zerada, ou valor residual só para recolher, né? Residual de uns 100 mil hoje vai dar em torno de 5 mil. Então, imagina, ele vai ter um alívio financeiro de 95 mil nesse exemplo, já agora dia 20, né? Tá bom para você ou quer mais, amigo? Então, já entregamos também para o financeiro, para o RH, para a contabilidade, os arquivos, tudo. Então, não tem nenhum trabalho adicional, nós fazemos tudo. É impressionante. Toda vez que eu converso com o Juliano, gente, a cabeça aqui vai pensando, nossa, qual mais cliente que eu poderia trazer esse benefício? Porque, realmente, eu vejo como contribuir, né? E a nossa filosofia aqui da empresa, ela é muito clara, já falei isso várias vezes, é crescer e contribuir. Porque quanto mais eu contribuo, mais eu cresço. Sim. E quanto mais eu cresço, mais eu posso contribuir. Né? E essa é uma das formas que eu, Cristiano, consigo contribuir com outros empresários, indicando o serviço dele. Né? Juliano, quanto que eu ganho? Nada, gente. É realmente contribuição. A gente operar da filosofia que a gente comunga dentro do BNI, que é o contribuir, dar sem querer receber nada em troca. E, ao mesmo tempo, eu consigo fazer isso também para o meu cliente, né? Que é a filosofia do Givers. Né? E é por isso que o Givers Cast traz isso daqui para vocês, né? É realmente querer contribuir com os nossos colegas de profissão. Eu abro essa possibilidade com você também, que tem outra agência, com você que é fotógrafo, com você que é videomaker, que de repente presta um serviço fixo para alguma empresa, leva essa oportunidade para eles. Né? Juliano, qual que são as suas redes sociais para que quem está nos acompanhando pode procurar, pode saber mais, como te encontra? Perfeito. Instagram é Sult_Paraná, né? As outras mídias sociais da Sult Paraná, todas elas, né? Canal no YouTube e assim por diante. Site, né? www.sultparaná.com.br também. Vai ter vídeos, depoimentos, cases de sucesso, todas as etapas do nosso trabalho. Bacana. Tem algum WhatsApp também que as pessoas podem ir tirar alguma dúvida já diretamente com você ou com sua equipe? Sim, tem um WhatsApp, né? O DDD é 45 998 000441. Perfeito. Mas tem aquele empresário que é mais tradicional, o Juliano. Eu sei que você tem o WhatsApp, você passou as redes sociais, mas eu quero um endereço para nós tomar um café. Eu quero ver se a sua empresa é séria mesmo, se tem um local, né, para a gente tomar um café e conversar. Sim, temos sim. Nós temos 2 escritórios lá em Cascavel. Um dentro do Credicreia, que é uma cooperativa de crédito, né, para arquitetos e engenheiros lá em Cascavel. Recebemos nossos clientes lá. E também na própria associação comercial, próximo ali à prefeitura, Câmara Municipal ali de Cascavel, também recebemos os empresários lá. Então, gente, uma associação comercial que tem por tranquilidade ter junto a sua estrutura uma empresa igual a do Juliano, eu acredito que ela não se queimaria, ela não gostaria de se queimar com seus associados. Então, mais um ponto de credibilidade
para o Juliano. Eu, fielmente, já falei várias vezes aqui dentro desse único episódio, se você realmente tem a oportunidade de saber mais como ter uma grana lá guardada que você nem sabia, por que não? Por que não fazer um levantamento, né? O que vai te custar? Nada, né? Então, só se você quiser realmente fazer. E daí o Juliano tem os honorários dele, porque tem uma equipe completa, como ele falou, com mais de 12 profissionais, com mais de 10 a 15 anos de experiência trabalhando. Então, realmente uma empresa séria, dedicada a trazer rentabilidade e lucro para a tua empresa. Por isso que ele descarrega um caminhão de dinheiro aí na tua empresa. E se faz sentido para você, beleza. E se não faz também, tudo bem, né? Se não faz para você, provavelmente pode fazer para aquele teu outro amigo que também tem uma empresa. Juliano, a gente vai se encaminhando aqui para o final do nosso Giverscast, né? Esse episódio que trouxe muita clareza, até mesmo na parte de poder te referenciar melhor para os empresários que eu conheço, para os outros grupos que eu faço parte. Eu queria que você deixasse uma mensagem para aquele empresário que, nossa, ele falou comigo, mas eu acho que, eu não sei, eu não estou muito confiante nisso daí, não, né? Sim. O que você poderia dizer para esse empresário em relação à restituição tributária? É real? Vale a pena? Tem algum empresário da cidade que talvez você já tenha autorização para falar dele, que você pode falar, empresário tal, teve essa restituição, teve já esse benefício, Sim, né? Sim. Que eu posso falar para o empresário, né? Primeiro, conheça, né, nossos produtos e soluções. 10 minutos é suficiente, né? Hoje eu vejo que muitos empresários estão apagando incêndios, né? Sempre apagando incêndio, está muito ali ligado no operacional. Então, ele partir mais para o estratégico, para o conhecimento, né? Conhecimento técnico específico, entender a situação tributária tanto da empresa dele quanto dos produtos que ele comercializa e que receba, né, a oportunidade aí e nos dê a oportunidade de conhecer o nosso trabalho, assim como o empresário Rubim, que é o dono da rede da Farma Útil, né? São mais de 70 farmácias aí por todo o Brasil, né? Só um adendo, o Rubim, ele também conhece, já prestei alguns serviços para ele. Aqui em Foz do Iguaçu tem a Farma Útil, Mini Preço e o grupo, a Farma Rede também, para você que se familiarizar mais aí com quem que é. Exatamente. Então, nós podemos ajudar ele, inclusive o vídeo, ele fez um vídeo para nós de depoimento, está no nosso site. Você pode abrir aí quanto que ele conseguiu de restituição ou não? Não pode. Não podemos, né? É o nosso termo de confidencialidade, mas foi um valor significativo na casa dos milhões. Né? Eu pergunto porque eu sei que não pode. É justamente para você ver o nível de seriedade que o Juliano tem com os clientes que ele atende. Como é uma grande empresa, eu posso falar que foi na casa dos milhões, né? Mas o número exato não. Temos também depoimento do presidente da Associação Comercial. A Associação Comercial nós atendemos. Igrejas nós atendemos. Olha, igrejas. Igreja paga imposto, tá? Muita gente não se atenta a isso, né? Aqui em Foz, falando em Foz, né? Nós temos Supermercado Della Preve, né, cliente nosso. Nós temos a Lojas Gaúcha Mega Store, cliente nosso, entre outros, né? Recentemente, umas construtoras aqui também nós estamos fazendo, né? A Santiago, construtora Santiago, de Foz, e entre outros, né? Então, você é empresário que queira, né, entender sua operação, ver se você tem direito a crédito. Não tenha medo, porque nós conseguimos neutralizar 100% do risco, né? Então, nos procure, agenda uma reunião, né? Seja online ou presencial, vai estar toda a nossa equipe aí disponível para entregar um trabalho de excelência. Bacana. Né? E levar a segurança e tirar todo o medo que o empresário tem sobre esse tema. Né? É isso que eu tenho para passar para eles. Que bacana. Juliano, e para a gente finalizar, tem muitas pessoas que assistem aqui o Giverscast e falam, onde que é o teu estúdio? A gente passa aí muitas vezes o endereço, a pessoa
sem tempo, não consegue vir. Mas eu queria também um feedback seu da nossa estrutura. O que você achou do nosso estúdio aqui, Juliano? Sim. Já é a segunda vez que eu venho aqui, né? Na primeira vez já fiquei admirado, já vi diversas melhorias, né? Nesse período, acho que já faz mais de um ano. Por aí, hein? Né? Então, fiquei muito feliz com a estrutura, agradeço aí o convite, é um local maravilhoso, né? Fui super bem recebido ali pela recepcionista. E sensacional, parabéns. Valeu. E se você, de repente, quer gravar um episódio aqui do Giverscast, manda uma mensagem para nós. Você vai ser muito bem-vindo à nossa bancada, a gente bater um papo legal, falar também das suas histórias, falar dos seus benefícios aí do seu negócio. E eu queria agradecer, Juliana, a tua presença, a sua disposição, né, para dar essa aula para nós aqui, né? O Juliano, ele dirigiu aí mais de 120 quilômetros para vir até Foz do Iguaçu, né? Veio de Cascavel, se dispôs a falar da empresa dele. Muito obrigado pelo teu tempo, né? Por esse prestígio ao nosso Giverscast. Eu acredito que daqui que possa sair bons frutos, né? E as portas da RP Comunicação, os microfones do Giverscast vão estar sempre abertos para que você venha trazer aí mais novidades sempre que possível, tá bom? Sim. Eu acredito que o Juliano, ele pode contribuir muito, de fato, com vários setores, com várias empresas. Muitas empresas, muitos empresários hoje estão pensando como que eu vou pagar a minha folha de pagamento. Como que eu vou pagar as minhas DARFs ali, que eu tenho, as DARFs que eu tenho para pagar. E, às vezes, você tem um baú de ouro escondido que você mesmo guardou e você nem sabe que tem. Então, fala com o Juliano, fala com a equipe dele, que com certeza ele pode te ajudar de alguma forma. Nem tudo está perdido. Tá? Às vezes, aquilo que você tem por maior sonho está um passo a se realizar com 200, 300 mil reais que você tem lá para restituir e que pode te ajudar muito, 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 muito. Se você conhece alguma empresa também do Rio Grande do Sul, nesse momento tão importante que eles estão passando, acredito que é um momento onde que você é empresário, você é amigo de algum empresário daquela região, você pode estar levando uma luz que talvez ele já achou que poderia ter se apagado num fim do túnel que ele também achou que nem existia mais. Então, seja essa mão amiga, seja essa pessoa que leva uma mensagem de afago, de conselho, leve esperança. Eu acho que, acima de qualquer coisa, eu acho que a empresa do Juliano, a Suite Paraná, ela vem contribuindo justamente com esse viés. Exato. Vem mudando a realidade de algumas empresas, trazendo novas oportunidades de negócio. Olha, ele falou, conseguiu 1.700.000, o empresário criou um outro segmento, Sim. Criou uma empresa de rações. Então, são várias possibilidades que você pode fazer na tua empresa também. E não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, né? Siga lá as redes sociais do Giverscast, @Giverscast. E não esquece, gente, compartilhar esse episódio aqui, de seguir o nosso canal também. Eu acredito que tem muita coisa boa para vir. Eu estou muito feliz hoje, completando 40 episódios aqui com vocês. Espero que a gente possa trazer vários e vários outros empresários para a gente bater um papo e trazer cada dia mais comunicação, network, entretenimento também para vocês. Juliano, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero você aqui mais vezes e até o próximo Giverscast, galera. Ei, vem cá, você sabe por que os grandes players do mercado a cada dia tem mais seguidor, mais vendas e mais dinheiro no bolso? É claro, você deve estar pensando, porque eles têm uma equipe enorme de tráfego, de gestão de conteúdo, mas você pode ter certeza que cada player desse que você pensou está numa bancada de podcast. O podcast a cada dia mais está ganhando mercado e está caindo no gosto do povo. Se você tiver um podcast para chamar de seu, você pode convidar autoridades, pessoas que possam dar prova social do teu trabalho e com isso você aumentar o seu campo de visão em relação àquelas pessoas que querem comprar de você e muitas vezes nem sabem que você existe. Por isso eu convido você a vir conhecer o estúdio profissional de podcast aqui da RP Comunicação. Um estúdio lindo, gente, personalizado de acordo com as cores aí da sua
marca, da sua empresa, e aqui nos nossos armários você pode fazer a decoração que você achar que é necessário. Venha agendar um horário e faça um episódio conosco sem custo nenhum para você viver essa experiência do que é estar dentro de um podcast. Gostou, né? Estúdio lindo. Tá esperando o quê? Para vir ter mais visibilidade conosco e aumentar suas vendas e autoridade dentro das redes sociais. Vem pra RP Comunicação você também.